Se você me acompanha, já me ouviu falar muito sobre a importância de parar de medir as pessoas e começar a medir o fluxo de trabalho, porque é isso que gera resultado real para o negócio. Fluxo saudável entrega mais, com mais qualidade e menos esforço de coordenação. Mas tem uma pergunta que sempre me fazem, tanto vindo de gestores quanto de lideranças de RH e até das próprias pessoas dos times. Tá, mas se eu não meço produtividade individual, como é que eu acompanho o desenvolvimento das pessoas? Como que eu gerencio a carreira dentro de um time ágil, um time auto-organizado? Onde não existe mais aquele gestor que distribui tarefas e controla a execução no detalhe. Essa é uma pergunta super válida, porque sim, as pessoas querem se desenvolver, querem saber como estão, querem crescer, querem evoluir na carreira e querem feedback. E do lado do gestor, existe também uma responsabilidade real de acompanhar isso. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxos de trabalho em equipes de tecnologia. Nos últimos anos, ajudei gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade do times com estratégias práticas, simples e comprovadas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende como transformar de verdade a gestão do seu time. Esse é um dos assuntos que mais aparecem nas minhas consultorias, nas mentorias e nas conversas com gestores. Porque a real é que gerir fluxo é fundamental, mas gerir pessoas é inegociável. Mas antes de falar de como faz para medir o desempenho individual, precisamos falar de como não fazer isso. Que práticas evitar na hora de gerir pessoas dentro de um time de tecnologia. Toda vez que você tenta medir produtividade individual olhando para horas trabalhadas, quantidade de tarefas entregues ou planejado versus realizado por pessoa, você não só não está medindo produtividade, como está destruindo a colaboração do seu time. Esse tipo de medição gera competição interna, sabotagem do fluxo, otimização local e no limite e faz o time inteiro performar pior. Na natureza do trabalho do conhecimento, não existe produtividade individual isolada. Toda entrega é fruto de um sistema. O que podemos e devemos avaliar é se a pessoa está crescendo, colaborando e sendo um vetor de melhoria dentro daquele sistema. E sabe o que é mais louco? É que além de ser tóxico, medir produtividade individual nem responde à pergunta correta. Sabe por quê? Porque a pergunta nunca deveria ser sobre quem faz mais tarefa. As perguntas certas são: esta pessoa está crescendo? Está assumindo desafios maiores? Está aumentando o seu impacto dentro do time e da organização? Está se tornando mais autônoma? Está contribuindo para o desenvolvimento dos outros e para o sistema funcionar melhor? Pois é isso que importa. Só que para isso funcionar tem um pré-requisito que é inegociável: a clareza. Clareza do que se espera de cada papel e de cada nível de senioridade. Isso é absolutamente fundamental. Cada membro do time deve ter absoluta clareza do que se espera dele e como ele deve evoluir. Porque pensa comigo, como é que alguém vai evoluir se nem sabe exatamente o que significa estar naquele nível atual e o que é esperado no próximo passo? O que é o ser um desenvolvedor pleno, por exemplo? O que diferencia um pleno de um sênior? O que se espera de um líder técnico? Onde termina o meu papel hoje e começa o próximo degrau da minha carreira? Quais são as competências técnicas que eu preciso dominar? Quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver? E principalmente, quais são os tipos de problema que eu deveria estar aprendendo a resolver se quiser dar o próximo passo? Porque no fim das contas, desenvolvimento não é um conceito solto. Desenvolvimento é clareza de onde eu estou hoje, clareza de onde eu quero ou preciso chegar e entender exatamente qual é o caminho para fechar esse gap. Por exemplo, se eu sou um pleno, ok, eu estou entregando bem, resolvendo problemas do meu escopo atual, mas se eu quero ser sênior, eu preciso começar a atuar em problemas mais complexos, problemas que cruzam fronteiras do meu time, preciso melhorar minha atuação técnica, minha capacidade de tomada de decisão, minha influência no time e até fora dele, por exemplo. Então, nesse contexto, por exemplo, se hoje eu sou pleno, e hoje o meu escopo, sei lá, é basicamente pegar histórias bem definidas, entender e entregar. O que me faz dar o salto para ser sênior não é só codar mais rápido, entregar mais tarefas. Não é só entregar mais ou trabalhar mais horas. É começar a participar das decisões de arquitetura, por exemplo. É começar a enxergar dependências que ninguém está olhando. É antecipar riscos. É ajudar a melhorar o fluxo do time. É puxar discussões técnicas que vão além da minha própria entrega.
É ajudar outros devs, apoiar quem está precisando ou quem está chegando, ser referência em algum aspecto, seja no domínio do negócio, numa stack específica ou até em práticas de qualidade. Isso não vale só para dev, tá, pessoal? Vale para qualquer papel, seja QA, ou designer, analista, qualquer um. Cada papel tem seus níveis, seus critérios, seus tipos de problema e seu escopo de atuação. Por isso que eu digo que medir a quantidade de tarefas entregues, horas trabalhadas, bugs resolvidos, são péssimas métricas para medir as pessoas. Elas não vão trazer essa visão abrangente da evolução dos seus funcionários. E como disse, ainda pode trazer vários efeitos colaterais indesejáveis. Então, meus amigos, se não temos essa clareza do que é esperado de cada papel e nível de senioridade, o desenvolvimento vira um jogo de tentativa e erro. Vira uma coisa meio subjetiva, meio no escuro, onde ninguém sabe exatamente o que precisa melhorar. Quando existe clareza, existe direção. E quando existe direção, há realmente o desenvolvimento acelerado dessas pessoas. E isso não só acelera o desenvolvimento das pessoas, como também dá base sólida para que o gestor tome decisões justas, transparentes e alinhadas. Quando a gente fala de promoção, de aumento ou até de realocação de um papel. E é aqui que entra o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI. E aqui não é aquele PDI burocrático que, sei lá, vira um documento que ninguém olha depois. Não é para preencher uma tabelinha de pontos fortes, pontos fracos e depois colocar ali na gaveta e deixar guardado. O que eu estou falando aqui é um PDI de verdade, um instrumento vivo de gestão de carreira. Ele deve ser a ponte entre o nível atual da pessoa e o nível que ela quer alcançar. Deve ser um caminho real de desenvolvimento dessas pessoas. Aí, nesse caso, o que o PDI vai fazer na prática é responder aquela pergunta que todo mundo deveria saber responder na ponta da língua, né? Onde eu estou hoje, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E transformar isso num plano concreto, com objetivo e acompanhável. É onde eu, como gestor, junto com a pessoa, olho para aquele mapa de competências, olho para o que o papel exige, olho para o próximo nível, né, que essa pessoa quer chegar, e a gente constrói juntos um caminho de desenvolvimento. E aí aqui alguns exemplos, né? Quais são as competências técnicas que essa pessoa precisa fortalecer? Ela está dominando bem sua stack tecnológica? Precisa evoluir em arquitetura, por exemplo, em boas práticas, em segurança? E nas competências comportamentais? Isso também é super importante. Precisa melhorar comunicação, influência, colaboração, capacidade de navegar em conflitos, por exemplo, né? E mais, né? Quais são os tipos de desafio que ela deveria estar começando a assumir, se quiser de fato se preparar para o próximo passo de carreira? Então, quais são esses desafios? Sei lá, é liderar uma melhoria no fluxo do time? É puxar uma refatoração crítica? É começar a participar das discussões de arquitetura que antes não fazia? É apoiar o onboarding de novos membros? É começar a representar o time em fóruns de alinhamento em outras áreas? Não sei. Você tem que pensar aí quais são esses desafios que a pessoa deveria estar enfrentando e começar a praticar. O PDI também olha para os comportamentos. Talvez a pessoa precise fortalecer sua capacidade de se posicionar melhor, de ser mais protagonista, de buscar mais alinhamento, ou até de ser mais intencional na forma como compartilha o conhecimento com os colegas. E tudo isso não pode ser aleatório, tá, pessoal? Não é, eu acho que eu preciso melhorar isso. É totalmente conectado com o que o time e a empresa esperam desse papel e desse nível de senioridade. Se eu sou pleno e quero ser sênior, não é só uma vontade minha, né? Tem que estar conectado com as necessidades do time e da empresa. Para isso deve existir um mapa claro que defina quais são as entregas esperadas, qual é o nível de complexidade dos problemas que eu preciso saber resolver, qual é o meu escopo de impacto e quais são as competências técnicas e comportamentais que vão sustentar isso. O PDI simplesmente organiza essa jornada, deixa transparente para ambos os lados qual é essa jornada a se percorrer. Ele cria um combinado entre o gestor e o colaborador e transforma desenvolvimento num processo intencional, contínuo e acompanhado durante todo esse processo. Sem um PDI bem estruturado, desenvolvimento vira acaso. Agora, já com um PDI, desenvolvimento vira direção, né? Vira realmente algo intencional. Quer ver como isso funciona na prática? Bora pegar aqui um exemplo do Lucas, um dos membros de um time imaginário aqui.
A gente olha junto e percebe que tecnicamente ele está super sólido, entrega muito bem no contexto do time, resolve bem as demandas que recebe, só que ainda não atua em discussões técnicas mais amplas, não participa de decisões de arquitetura, não tem tanta influência fora do time, nem puxa melhorias sistêmicas. Logo, no PDI do Lucas, a gente combina 3 frentes. Então, primeira frente, começar a participar ativamente das discussões de arquitetura. Isso significa se preparar, estudar os padrões que usamos, observar como os arquitetos e os devs mais experientes raciocinam e começam a discussão e, óbvio, começar a contribuir nessas conversas. Segunda frente, liderar uma melhoria no fluxo de deploy que hoje está gerando gargalo no time. Isso não é só uma tarefa técnica, mas também uma oportunidade para ele praticar alinhamento, priorização, articulação com outras pessoas e resolver um problema que impacta todo o time. E terceira, fortalecer a comunicação, especialmente com stakeholders não técnicos. A ideia é que ele se sinta confortável para explicar questões técnicas de forma acessível, para participar de reuniões de planejamento, para garantir alinhamento e gerar mais clareza entre time e negócio. Então isso vira o nosso combinado de desenvolvimento para os próximos meses. Não é uma cobrança, é um plano, é um caminho claro de desenvolvimento para o Lucas ali, né? Ou para o seu funcionário. Daqui a 3, 4 meses, 6 meses talvez, a gente volta, revisa esse PDI, olha para essas 3 frentes e pergunta, beleza, onde você avançou? Onde ainda tem desafios? O que faz sentido ser o próximo passo? Ou tem alguma coisa que ainda não evoluiu como esperado? Então esse é o jogo. Gestão de carreira não é controle, não é microgestão. É criar clareza, direção e acompanhamento consistente para que cada pessoa consiga evoluir, assumir desafios maiores, aumentar seu impacto dentro do time e da organização. E aí vem a pergunta prática. Ok, Gustavo, mas como que eu acompanho isso? Como que eu mensuro se a pessoa está evoluindo de fato? Aí aqui, pessoal, existe uma tríade que resolve isso de forma muito poderosa. Então são 3 itens, 3 pilares que se você roda bem, você consegue transformar o desenvolvimento das pessoas em algo contínuo, claro e muito mais justo. O primeiro pilar é o one-on-one, São aquelas reuniões cara a cara ali, E aqui é um ponto importante, o one-on-one não deve ser um café para perguntar se está tudo bem, nem um checklist de status de tarefa. Aqui, essa é a principal ferramenta de gestão de desenvolvimento. É o espaço onde o gestor e a pessoa se encontram de forma periódica, que pode ser quinzenal, mensal. O importante é ter alguma disciplina ali para, de fato, falar do desenvolvimento dessa pessoa. Para falar de desafios atuais, bloqueios, o que está funcionando, o que não está, onde ela está sentindo dificuldade, onde ela sente que está avançando. E principalmente, tudo isso olhando para o PDI e perguntando: o que a gente combinou no seu desenvolvimento está realmente acontecendo? Está fluindo? Está difícil? Onde você precisa de apoio? Onde eu posso te ajudar a continuar evoluindo? O one-on-one não é sobre cobrar entrega, é sobre criar clareza, fortalecer a parceria e garantir que aquele plano que a gente desenhou no PDI, ele está vivo, está acontecendo e, obviamente, a pessoa está conseguindo evoluir. É aqui que você descobre se aquela dificuldade que surgiu é só uma travinha momentânea ou é um sinal de que talvez o desenvolvimento daquela competência precise de mais apoio, de mais recurso ou até mesmo de mais tempo. O segundo pilar que eu gosto de usar é o feedback 360 estruturado. E aqui é muito importante deixar claro, não é aquele 360 solto, genérico, do tipo, fulano trabalha bem ou fulano é gente boa. Não, pessoal, é um 360 ancorado em critérios objetivos, em coisas que de fato importam para o desenvolvimento e para o crescimento dentro do time. E tem um ponto aqui que é fundamental entender. Quem tem a visão mais rica, mais precisa e mais próxima do trabalho de uma pessoa não é o gestor, são os colegas do time. São as pessoas que trabalham lado a lado todo santo dia, que estão junto no código, na daily, nas discussões técnicas, no Slack, no enfrentamento dos problemas reais. Essa máxima vale para qualquer time, mas times auto-organizados isso fica ainda mais evidente, pois o gestor não vai estar ali no dia a dia, então o time terá uma visão muito mais detalhada sobre o perfil, comportamento e evolução de cada membro. Por mais presente que o gestor seja, ele não vê tudo.
Ele não vê como as pessoas contribuem tecnicamente numa revisão de código, ele não vê quem ajuda silenciosamente a resolver bugs críticos, ele não vê quem está ali apoiando um colega que ficou travado numa determinada tarefa, quem lidera uma discussão técnica informal, quem gera alinhamento espontâneo mesmo sem ser a sua responsabilidade oficial. O time vê, o time sente, o time percebe esse tipo de coisa. E é por isso que o Feedback 360 é tão poderoso, porque ele traz para a mesa uma visão muito mais completa e muito mais fiel da realidade. Uma visão que o gestor sozinho nunca vai conseguir capturar olhando só de fora. Então, quando a gente estrutura esse 360 do jeito certo, a gente não está buscando opinião solta. A gente está coletando dados qualitativos, percepções estruturadas e organizadas e principalmente alinhadas com o que de fato importa para a evolução daquela pessoa. E aqui eu vou trazer 6 dimensões que são exemplos, tá? Super práticos, que você pode adotar, adaptar ou até expandir dependendo da sua realidade e do seu time. Essas são 6 dimensões que vão te ajudar a acompanhar a evolução de membros de forma estruturada e será fácil linkar o feedback ao PDI da pessoa. Então vamos usar essas 6 dimensões? Então primeiro, escopo de impacto. Essa pessoa está operando além do seu papel atual? Está gerando impacto fora do quadrado dela? Né? Faz mais do que se espera do papel e da senioridade atual? Segundo, complexidade dos problemas que resolve. Ele está lidando com problemas mais difíceis, mais ambíguos, ou está sempre focado nos problemas mais simples e mais operacionais? Terceiro, evolução técnica e funcional. Ele está crescendo tecnicamente? Está virando referência em algum aspecto? Está contribuindo para o time tecnicamente? Ele está se aprofundando tecnicamente? Então o time sente que há evolução? Quarto, colaboração e influência. Ele está ajudando os outros? Está fortalecendo o time? Né? Ou pensa só em si mesmo? É alguém que puxa a cultura, que ajuda a resolver conflitos, que cria pontes? Quinto, autonomia e responsabilidade. Ele consegue tomar decisões no dia a dia, assume responsabilidade pelos seus compromissos, precisa de quanto direcionamento? Né? Ele já está mais autônomo ou consegue se resolver sozinho muitas coisas? E por último, em sexto critério, postura e maturidade profissional. Como ele se posiciona no dia a dia? Como ele recebe feedback? Como ele lida com pressão, com conflito, com situações difíceis? Essas são dimensões que ajudam a gerar uma fotografia rica, robusta, baseada em percepções estruturadas de quem trabalha com essa pessoa no dia a dia. Não é só a opinião solta, né? É um dado qualitativo estruturado que se complementa com as conversas one-on-ones que o próprio gestor faz com as pessoas. Então você pega esses 6 pilares e isso faz parte do feedback da 360. Então você vai lá e pergunta para o time de cada pessoa, em cima desses 6 itens, né, como que cada pessoa está. Então, usando o exemplo do Lucas que eu falei há pouco, vamos continuar com esse exemplo, evoluir aqui como que a gente vai aplicar agora o feedback 360 no contexto dele. Então, lá naquele momento do PDI, a gente combinou que ele ia trabalhar em 3 frentes, lembra? Participar mais ativamente das discussões de arquitetura, liderar uma melhoria no fluxo de deploy, que estava gerando gargalo, e fortalecer sua comunicação, especialmente com stakeholders não técnicos. Agora, vamos pensar aqui que se passaram alguns meses, então além dos one-on-ones que a gente teve ali com essa pessoa, a gente roda um feedback 360 estruturado, como eu falei ali, para entender com o time como que eles perceberam essa evolução do Lucas. E aí, vamos pensar aqui, olha o que pode aparecer, né? Então, colegas relatando, por exemplo, o Lucas começou a puxar discussões de arquitetura que antes ele nem participava. Ele tem sido chave para ajudar nos novos devs a entender o nosso fluxo. Percebi que ele está comunicando melhor nas reuniões com produtos. E a gente usa essas percepções para confirmar as evidências que já vinham aparecendo nas nossas conversas one-on-one e na observação do dia a dia. Então o gestor, mesmo não acompanhando o código do Lucas no detalhe, no dia a dia, tem clareza de que ele está operando no nível acima, né? Que realmente aquele desenvolvimento combinado aconteceu. O impacto está visível não só para você como gestor, mas também para o time. E é isso que embasa, por exemplo, uma promoção, um aumento, ou até mesmo uma mudança de papel ali, ou até novos desafios, né? Dar novos desafios
para aquela pessoa. E o contrário também pode ser verdade. Se o feedback 360 revela que a pessoa continua limitada ao escopo atual, não assumiu desafios maiores, teve dificuldade em colaborar ou em crescer tecnicamente, isso não deve gerar uma punição, né? Mas, minimamente, isso gera clareza, é uma base para a gente ter uma conversa ali com o Lucas, de, olha, Lucas, bora reforçar aqui desenvolvimento nessa área antes de pensar numa promoção ou em novos desafios ou numa mudança de papel, né? Então a gente tinha um combinado e você não conseguiu evoluir em todos os pontos. Aí acho que temos aqui que ter um novo ciclo de melhoria. E aí que entra o terceiro pilar dessa tríade que eu falei, que é justamente o acompanhamento da evolução no tempo, que na verdade é o resultado da combinação dos dois primeiros. Você junta as percepções do feedback 360, as conversas consistentes ali nos one-on-ones, a observação do dia a dia, olha para o PDI e se pergunta: o que foi combinado? Está acontecendo? Os desafios que essa pessoa está assumindo estão crescendo em escopo, em complexidade? Ela está dominando novas competências? Está impactando mais o time, o produto, a organização? Se sim, você tem clareza que ele está operando um nível acima. Se não, minimamente você vai ter clareza de onde ele ainda precisa reforçar para continuar crescendo, continuar evoluindo. E é assim que se faz gestão de desenvolvimento. Não é sobre medir produtividade individual, é sobre mensurar evolução, impacto e crescimento, de forma justa, estruturada e alinhada com o que o time e a empresa esperam e precisam daquele papel. Se você quer um time que entrega mais, com mais qualidade, com menos esforço de coordenação, esse é o real caminho. Ones-on-ones, feedback 360 estruturado, clareza nos papéis, PDI e acompanhamento da evolução. Com isso, você conseguirá atuar de forma muito mais consistente em um dos principais papéis do gestor, que é gerir pessoas, não é verdade? E isso você, além de ajudar as pessoas a se desenvolverem, estará criando um time de alta performance. Isso sim é gestão real para criar esses times de alta performance. Se você é gestor e não tem isso dentro dos seus times, meu conselho é com o Messi hoje mesmo. Pois é isso o que separa gestores medianos de gestores voltados para criar times performáticos, times de alta performance. E claro, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outros gestores que também podem se beneficiar desse tipo de vídeo. Se inscreva agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e fique atento, porque tem muito mais conteúdo prático e estratégico como esse vindo por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.